eu me chamo Marisa do Espírito Santo, nome do meu pai, e Borim, nome do meu marido, né, que eu levo. Meus pais não tiveram uma formação muito alta. Pelo contrário, eles tiveram apenas o primário. Mas o papai sempre foi uma pessoa muito culta. O papai era vicentino. O que era vicentino? Não sei se vocês já ouviram falar. Ele pertencia a uma igreja e o vicentino é aquele que se dedica muito à pobreza, né? Todo final de semana ele fazia visita aos favelados. Quem ia com ele? Eu. Eu adorava isso, né? Então eu cresci vendo a pobreza, né? Porque ele visitava, ele levava sempre, né, mantimentos, etc. Então era uma coisa que foi me dando, eu gostava muito, né? E aí eu estudei em colégio de freira, né, sempre, até um determinado momento. Então vocês veem que também tem uma outra formação, a formação religiosa forte estava dentro de mim. Mas quando chegou no clássico, meus pais queriam, no colégio que eu estava, que é Colégio Regina Mundi, eles só tinham até o ginásio. Naquela época era primário, ginásio e colegial, né? E acabei indo para o colégio estadual. Essa formação, né, além do clássico, mas numa escola estadual, vai me trazendo uma outra visão de mundo, né? Completamente diferente do mundo do colégio de freira, né? E aí, quando cheguei no terceiro ano do clássico, e agora, José, o que eu vou fazer? Eu tinha certeza que eu queria ficar na área de humanas, não queria nada de exatas, né? O papai falou, vamos fazer um teste profissional, que fazia assim, e o teste profissional me deu que era a área social. Eu queria era trabalhar na área social. E aí eu resolvi que eu queria fazer, o que mais bateu comigo era ciências sociais. Eu prestei na USP, eu entrei, mas eu estava na lista bem adiante, fiquei esperando para ver se eu pudesse ser chamada, mas não fui chamada, mas a mamãe falava, não, eu quero que você estude na Católica, era católica. E acabei entrando em 1968, o primeiro ano foi dificílimo, porque a gente quase não teve muita aula, porque a gente tinha a assembleia dos alunos, né? A PUC sempre foi um espaço de luta e um espaço político muito forte. Nós tivemos amigos presos, colegas presos da PUC, né? Que a gente eram os mais velhos, já estavam em anos mais superiores, mas a gente via tudo aquilo tentando digerir e entender, né? Porque a gente vinha, como eu falei, de uma família pequena burguesa, nada de grandes saltos, mas a gente nunca tinha trabalhado, a gente nunca, até então, nunca tínhamos passado assim alguma necessidade, né? Então eu falava, meu Deus, será que é justo eu estar brigando contra o governo? A gente era muito imatura ainda no primeiro ano, né? Mas isso foi cada vez mais, a gente foi estudando, a gente foi entendendo, e aí é como veio a veia revolucionária de falar, não, é por aí mesmo, eu tenho que ir nas passeatas, eu tenho que ir nas manifestações, e fui levando, né, o curso até me formar em 1971. No último ano, nós tínhamos, você poderia escolher duas disciplinas, ou era planejamento urbano ou era educação. E eu escolhi planejamento urbano, eu queria ficar estudando a cidade, etc. E a professora que dava educação convidou alguns alunos para ser monitores dela. E eu fiquei tão assim, falei, puxa, eu fui escolher planejamento urbano, mas eu queria tanto também, né? E cheguei um dia, durante o ano, fui conversar com ela. Falei, professora Heloísa, eu não estou fazendo a sua disciplina, mas será que eu posso participar, ajudar na monitoria? Ela falou, se você tem vontade, eu te convido e nós vamos. Quando eu fui, ela me deu uma classe para eu dar aula. Ela falou, não, você vai dar uma classe, Faculdade de Moema. Mas ali eu me encontrei, sabe? Eu falei, não. É isso que eu quero ser professora, né? Foi a Heloísa que me deu
Aí ela foi indo, me deu mais uma turma, e lá em Moema eu fiquei, acho que mais ou menos uns 17 anos. Só saí porque a escola fechou. E aí eu também prestei concurso para trabalhar na prefeitura como socióloga, né? No começo não tinha concurso para socióloga, só tinha para assistente social. Então eu entrei através da Heloísa também, foi essa professora, me colocou na prefeitura. Eu entrei em 1973, eu trabalhava, olha só, com cortiços, com favelas, né? E por último com população de rua. A FIP, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da USP, fez um contato com a PUC pedindo algum professor de metodologia para participar do planejamento do primeiro censo de população de rua em São Paulo. E o meu nome foi indicado. Eu não lembro por quê, porque eu dava metodologia, né? E aí eu fui participar. Ficamos 8 meses planejando o primeiro censo de população de rua em São Paulo, em 2000, que é outro momento, é outro cenário do que é hoje, né? Na época nós tínhamos 7.000 pessoas na rua, né? Dividindo entre rua e albergue, na época chamava albergue. E a gente tinha as instituições que trabalhavam, iam conosco para a gente ir nos mocós, sabe? Era mocós, eram aqueles buracos que tinham em vários lugares da cidade onde ele estava. Nós entramos, nós fizemos, porque eu planejei, mas eu fui coordenadora de campo, porque eu não vou ficar só planejando, eu quero conhecer a realidade, né? Então foi uma experiência muito, muito bonita para mim, muito rica. Eu continuo lidando com esse tema até hoje, porque tem uma organização, chama OAF, Organização do Auxílio Fraterno, que foi a primeira instituição a trabalhar com a população de rua em São Paulo nos anos 1940. E agora, há 3 anos, eu fui convidada para participar da diretoria dela, e nós já fizemos 2 grandes pesquisas com a população de rua, em 2021 e 2023, com verba que o Suplicy, né, nos deu para fazer esse trabalho, e até hoje eu continuo. São Paulo, dentro do Brasil, é o local com maior oferta para essa população. Os antigos albergues, que hoje são chamados de centros de acolhida. Você tem hoje hotéis onde ficam idosos, você tem pouco para famílias, tem para mulheres, e tem as repúblicas. As repúblicas são espaços individuais, só para homens, não tem república para mulheres, onde eles estariam num momento avançado da vida deles, já com trabalho, para poder se fortificarem na república, para sair e poder ter uma vida de autonomia. Nós temos 46 assistidos hoje, né? Agora, tudo muito mais difícil, tá? Por quê? Primeiro, não é tanta verba, né? E São Paulo recebe população de rua do Brasil inteirinho, por causa dessa assistência. A gente tem lugares de convivência, onde eles tomam banho, que não dorme. Eles tomam banho, mas tem almoço e tal. Então, vem de todos os lugares do Brasil, é muito complicado isto. A verba, vamos dizer, até existe de uma certa forma, né, com limites, mas bastante ousados até, ousada a verba, mas acontece que ela esbarra na questão política. Hoje mesmo, vocês viram que o atual governo já deslocou Cracolândia, já deslocou, quer dizer, a ideia é completamente outra de tratar essa população. Então, os programas sociais, eles são totalmente combatidos por um governo neoliberal, né? Por que gastar tanto com pé de meia, com cotas nas universidades, e daí vai, né? É essa grande crise que nós nos encontramos hoje. O pessoal fala, olha, você está gastando muito dinheiro na área social. E pode ser muito
alocado em outras questões. Então, esse é um problema muito sério, é um problema político, mas um pouco que vocês já ouviram, né? Nós estamos numa sociedade desigual, né? Nós estamos numa sociedade onde, embora hoje nós temos um desemprego muito menor do que há tempos atrás, né? Mas ainda há muita informalidade, né? A questão da sobrevivência, há problemas né, do número de filhos, há problemas nos grandes locais brasileiros com deficiência né, de infraestrutura, com deficiência de acesso à escola, de acesso a um trabalho contínuo, não formal, né? Muito, sabe? Exatamente, às vezes as pessoas acham que você está tratando a pessoa assim, você que sendo superior porque você está entregando a coisa. Não, são seres humanos com histórias belíssimas, com trocas. Eu fiz agora, essa última pesquisa, eu fiz um trabalho muito grande com o grupo LGBTQIA+, na rua. E as conversas, eram rodas de conversa que eu fiz com eles, gente, é de um conhecimento, de entendê-los, né? São pessoas, eles têm um nível até escolar, um pouquinho acima de uma grande percentual, né? Se bem que hoje tem muita gente, muito até escolarizados, com faculdade na rua, tá? Mas estou dando um exemplo para isso que você perguntou, né? E eles contando as suas histórias, a inserção deles na sociedade, o sofrimento deles, que geralmente vem porque a família não aceita, né? E ajudando a gente a repensar as políticas públicas, entendeu? Então, é um ganho que você tem, porque eles estão nos transmitindo os desafios de vida que eles têm, seja ele quem for, seja jovem, seja velho, seja... Né, você tem aqueles que estão crônicos na rua, que já estão há muitos anos, dificilmente eles vão ter um retorno, tá? É muito difícil, então por isso que tem que pensar em políticas públicas diversificadas. Você não pode pensar uma política pública para falar população de rua, parece que ela é homogênea. Ela é totalmente heterogênea. Depende da idade, depende da escolaridade, depende do tempo que está na rua, depende da sociabilidade que tem na rua, depende de com quem você está na rua, que tem gente que está na rua sozinha. Então, é uma troca. A gente tem que pensar que é uma troca. Tá? Não é uma doação, é uma troca, sabe? Que eu gostaria de falar, não fiquem nas redes sociais elas por elas só. Eu acho que vocês têm que buscar, têm que criticar, têm que conversar sobre aquilo que vocês recebem, né? Falar para não receber as redes sociais é bobagem. A vida é essa hoje. Mas o que vocês estiverem recebendo é fazer um crivo mesmo, né? Ter uma consciência do que significa, isso é verdadeiro, não é verdadeiro. Discuta com seus pares, com quem você tem mais afinidade, né? E tentar entender um pouco o que é o conservadorismo que eu falei, que o mundo está ficando tão conservador. O que é isso? Tá certo? Aonde que a gente pode estar identificando esse conservadorismo tão forte, né? Claro que começa na política, mas nas nossas ações cotidianas, né? Eu acho que é buscar entender, né? O que significa um compromisso que o ser humano tem com a sociedade, com o outro, etc. E o que significa uma acomodação, o que significa, né, a gente não poder batalhar por aquilo que a gente quer e não só pela gente, né, mas por uma sociedade. Porque se essa sociedade conseguir avançar, todo mundo avança, né? Se ela se fechar, aí que a coisa vai ficar bem pior. Então eu desejo, primeiro, que vocês continuem sendo muito felizes no curso que escolheram, né? Que possam ser profissionais e estudantes comprometidos, né? Comprometidos, de fazer a discussão em sala de aula,
cobrar dos professores, discutir com seus pais, com seus amigos, seus, né, irmãos, etc. Tudo aquilo que acho que vocês possam ter dúvida. E que sejam muito felizes acima de tudo, né? Tá certo? Procurem ser muito felizes. Muito obrigada, viu?